Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Divino Mestre alcance a cada coração aqui presente, tornando-o um oásis de harmonia e serenidade. Refletiremos hoje sobre o tema gozo dos bens terrenos, o necessário e o supérfluo. Um recorte da lei de conservação, a quarta lei moral prescrita na parte terceira do Livro dos Espíritos. Esse capítulo abrange ainda o instinto de conservação, os meios de conservação, as privações voluntárias e mortificações. Iniciemos recordando que nesse capítulo das leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos, Kardec, como de praxe, inicia perguntando aos espíritos superiores: é lei da natureza o instinto de conservação? Que é a questão 702. E os espíritos responderam: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então nós observamos que na resposta dos espíritos a essa questão, feita por Kardec, se o instinto é uma lei da natureza, o instinto de conservação, nós observamos dois elementos singulares nesta resposta. O primeiro, da abrangência, quando os espíritos dizem todos os seres vivos. E aqui incluindo os seres dos reinos vegetal, animal e hominal, que são os seres vivos. E o segundo elemento é o mecanismo de atuação da lei. Nos reinos vegetal e animal, de forma maquinal, de forma mecânica. E no reino hominal, de forma raciocinada. E você pode estar perguntando, mas qual é a diferença? Isso nos remete, então, a duas questões de O Livro dos Espíritos, também de O Livro dos Espíritos, que são a questão 23 e a questão 76, onde nós podemos perceber a diferença em termos do mecanismo de atuação da lei nos reinos vegetal e animal e no reino nominal. Na questão 23, Kardec perguntou o que é espírito, sendo que a palavra espírito está grafada com E minúsculo. Exatamente isso. O que é espírito? Espírito está grafado com E minúsculo. E os venerandos colaboradores de Kardec responderam: o princípio inteligente do universo. Por outro lado, na questão 76, Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos, com E maiúsculo? Exatamente isso. Agora, o E da palavra espírito foi grafado maiúsculo. Ao que os espíritos responderam: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. O princípio inteligente encontra-se nos reinos vegetal e animal
E o que é que caracteriza os integrantes desses dois reinos? Que eles não têm consciência de si mesmo. Uma planta, um animal, não tem consciência de si mesmo, diferente dos homens, do reino nominal, dos humanos. Veja-se, por exemplo, um gato, quando está diante do espelho. Ele interpreta a própria imagem dele como sendo um outro gato. Ele não consegue perceber que é ele que está ali diante do espelho. Ele pensa que é um outro gato. Ele sai, dá uma volta, contorna o espelho para ver aonde foi o outro gato. Por quê? Porque nele existe apenas o princípio inteligente do universo. Por outro lado, no reino nominal, todos nós temos consciência de nós mesmos. Se você se olhar no espelho, você sabe que é você. Você não vai imaginar que é outra pessoa. Mas a respeito do instinto de conservação, na questão 703 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os Espíritos responderam: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Olha que interessante. Todos os seres vivos têm um instinto de conservação, independente do reino a qual pertencem. Por quê? Porque é preciso cumprir com o desígnio da providência. É por isso que Deus deu a necessidade de viver. Diferente da necessidade de vivência. A necessidade da vivência está no reino nominal. Agora, os seres se aperfeiçoam dentro de limites estabelecidos para cada reino. No reino animal e vegetal, os representantes desse reino sentem esse desejo de aperfeiçoamento instintivamente, eles não se apercebem disso. Da mesma forma que o gato, na frente do espelho, pensa que é outro gato, que não é ele mesmo, porque não se apercebe. E de novo, nessa resposta que os Espíritos deram à questão 703, nós temos duas singularidades. Todos têm que concorrer, ou seja, não há regime de exceção. Porque a resposta começa dizendo: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios de Deus. Todos. Então não há regime de exceção. E a segunda singularidade: o aperfeiçoamento é uma espécie de fatalidade de todos os seres vivos. Não tem como ser diferente. Mas passemos agora a um outro aspecto desta reflexão que diz respeito ao gozo dos bens terrenos. É fato que todo ser humano, geralmente, pensa em gozar a vida, aproveitar tudo que a vida oferece. As pessoas se sentem proprietárias do que têm à sua disposição, aquilo que elas conquistam e aquilo que está disponível em a natureza. Em realidade, nós não somos proprietários de nada. Nós somos apenas usufrutuários. Ou seja, nada nos pertence. Tal como diz a canção, tudo é do Pai. Nós temos apenas o direito de usufruir. E usufruir com sabedoria, porque senão nos tornamos escravos. Talvez por isso que exista o adágio popular
que fala caixão não tem gaveta. Por quê? Porque nós não vamos levar nada desta vida, salvo as obras boas e más que nós pratiquemos nesta existência. Mas Kardec, com a sua curiosidade, o seu espírito aguçado, perguntou: o uso dos bens terrenos, lá na questão 711, o uso dos bens terrenos é um direito de todos os homens? Um direito de todos os homens. De novo, não há regime de exceção, todos. E os espíritos responderam: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Olha que interessante. Usar os bens da terra é um direito de todos nós. E por que nós temos esse direito? Porque Deus coloca para a gente necessidades de viver. Qual é a grande necessidade da vivência nossa? A evolução. Nós experienciamos essa existência para evoluir. A nossa grande necessidade é sair dessa existência vivida agora melhores do que chegamos quando nascemos, quando retornamos à carne. Ora, Deus seria injusto se não oferecesse para esta vivência, para que nós cumpríssemos a necessidade de viver, os meios para que a gente pudesse viver e, vivendo, evoluir. Mas Kardec, com a sua belíssima inteligência, desejou saber por que os bens materiais são providos de atrativos, perguntando lá na questão 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Inteligente a pergunta. Mas ele recebeu uma resposta mais inteligente ainda. Os espíritos superiores disseram: para instigar o homem no cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, duas finalidades distintas nessa questão do atrativo do gozo do bem material. Primeiro, instigar o homem, provocar o homem no cumprimento da sua missão. Qual é a missão do homem? Porque estamos na Terra para evoluir. Evoluir a partir dos aprendizados. Evoluir a partir do conhecimento, do discernimento, da boa vontade, do uso do livre-arbítrio, fazendo sempre as melhores escolhas. E o segundo elemento da resposta é essa questão de experimentar o homem através da tentação. Mas aí Kardec, quando recebeu a resposta, fez um desdobramento a partir da resposta dos espíritos. Lá na questão 712A, ele diz: qual o objetivo dessa tentação? E novamente os espíritos, de forma extremamente inteligente, prática e objetiva, disseram: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Eu me recordo que certa vez eu ouvi de um sacerdote, em 1973. Para o ano vão completar 50 anos que eu ouvi isso. Às margens do rio Solimões, numa aldeia indígena, aldeia dos índios ticunas. Eu perguntei para ele o que era pecado e ele me respondeu: é a negociação mal sucedida com a tentação. E quando a gente observa a resposta dos espíritos nessa questão 712A, a gente entende exatamente qual é o papel da tentação na vida da gente. A fé espírita é uma fé raciocinada. Nós temos obrigação, através do conhecimento que aurimos do estudo das obras da codificação e das obras subsidiárias, não nos tornarmos apenas espíritas intelectuais,
mas espíritas praticantes daquilo que a intelectualidade absorveu. E a razão é uma dessas virtudes que nós precisamos desenvolver, que ao lado do livre-arbítrio orienta as escolhas que nós fazemos. E todas as vezes que nós nos deixamos ficar seduzidos pelo canto da sereia, que é a tentação, nós claudicamos, nós erramos e fazemos más escolhas. Mas os espíritos disseram que havia uma outra razão para a existência da tentação, que é a preservação dos excessos que nós possamos cometer. Claro, porque, pensando lá na resposta do sacerdote, quando a gente negocia com a tentação, a gente envereda pelo caminho do excesso, não há dúvida. Mas quando a gente pensa nesse elemento singular da resposta da questão 712A, que é a tentação, isso nos leva à questão 258, também de O Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha que interessante. Kardec estava preocupado em saber, olha, o sujeito quando reencarna, antes dele iniciar a existência corporal, quando está lá na fase do planejamento reencarnatório, ele tem uma consciência, tem uma previsão, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer quando ele estiver encarnado no curso da vida terrena? E os espíritos, mais uma vez, sabiamente responderam. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Todos nós, antes de retornarmos à carne, reencarnarmos, nós escolhemos as provas. Claro, existem algumas que são impostas pela espiritualidade, são compulsórias. Mas a grande maioria das provas são escolhidas. Por que a gente escolheu a prova? Porque naquele campo nós fracassamos. Naquilo que o espírito errou, fracassou em reencarnações anteriores, quando ele reencarna, ele vai reencontrar o objeto da sua queda devidamente adornado. Ou seja, o que eu quero dizer com devidamente adornado? Com atrativos. Exatamente para ver como esse espírito se comporta através do seu livre-arbítrio diante da prova. Se o sujeito numa encarnação, ele foi um ladrão, quanto mais vivia do roubo, muitas vezes excedeu-se, chegou a cometer latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Retorna ao plano espiritual, usando a expressão dos jovens, cai na real. Passa por todo um tratamento e um preparo para voltar à carne, para resgatar esta dolorosa nódoa. Combina tudo lá em cima de como vai ser. Onde você acha que ele vai reencarnar? Dentro de uma família extremamente religiosa? Seja católica, espírita, adventista? Ou você acha que ele vai reencarnar no meio de ladrões? Vai estar de novo no mesmo ambiente no qual ele viveu. Claro que ele vai reencarnar no ambiente em que a questão do roubo seja dominante. Por quê? Porque ele tem que ser confrontado na prova. E é claro que vai aparecer a tentação, os atrativos.
Porque aquilo que foi objeto da queda dele na reencarnação anterior volta a aparecer novamente para que ele seja testado. É isso que nós chamamos de tentação. Essa questão 712, com o aparecimento da tentação lá na resposta, ela também nos leva à primeira epístola de Tiago, onde nós lemos no versículo 12, melhor dizendo, versículo 12, no capítulo 1 dessa epístola, o seguinte. Olha o que diz Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, para Tiago, a tentação é uma bem-aventurança. Mas aí ele justifica, porque ele está dizendo algo que pode parecer, no primeiro momento, uma heresia, uma provocação. Porque quando for provado, lembra do exemplo que eu falei agora, da questão de reencarnar entre ladrões para poder suportar a prova em relação ao que foi numa existência anterior. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqueles que amam ao Senhor fazem o quê? Cumprem com a lei do Senhor. A coroa da vida é a tão pretendida felicidade, que será alcançada quando nós nos depurarmos de todas as imperfeições adquiridas no curso da existência do espírito em sucessivas reencarnações. Essa questão do atrativo, eu vou abrir um parêntese, ela é muito utilizada comercialmente. O mundo dos negócios sabem como nos seduzir com os atrativos da propaganda. Aqueles elementos que são indutores do consumo. Nós não podemos negar que todos nós somos ávidos consumistas e pecamos pelo excesso, mergulhando no supérfluo como se fosse o necessário. Veja que nós temos apenas 2 pés, mas no guarda-roupa 10 pares de sapato. As mulheres têm 2 orelhas, mas 32 brincos, par de brincos. Veja-se, por exemplo, a estratégia mercadológica nos supermercados. Quando você entra no supermercado, observe que logo na entrada, nas gôndolas, especialmente no canto das gôndolas, na esquina dos corredores, o que está exposto ali? Tudo aquilo que é supérfluo. Tudo aquilo que não é necessário. Chocolate, o biscoito, a guloseima, o bombom. Tudo que é supérfluo. E lá no fundo do corredor, tudo que é necessário. E aí 2 coisas podem acontecer. Ou você enche o carrinho de supérfluo e quando chegar da hora do necessário não tem mais espaço, ou o dinheiro acaba no supérfluo e fica faltando dinheiro para o necessário. E por que eles fazem isso? A turma que é encarregada do layout do supermercado. Exatamente porque eles apostam 100% que a gente primeiro vai comprar o supérfluo e depois o necessário. Eu queria só esclarecer que eu estou falando regra geral. Graças a Deus que existem exceções para confirmar a regra. Eu não estou dizendo que todos são assim. Mas eles apostam que 100% de nós, portanto, eles apostam que todos nós vamos acabar comprando o supérfluo. Mas graças a Deus, existem exceções
honrosas exceções. Eu acho que por essa razão, perguntou Kardec lá na questão 713, os gozos têm limites traçados pela natureza? E os espíritos disseram, sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Olha que interessante. Os gozos precisam ser limitados ao que é necessário. Quando a gente corre demais pelo gozo atrás do supérfluo, há uma perda de tempo, há uma perda de dinheiro, há uma perda de um monte de coisa. Talvez o grande prejuízo seja o prejuízo da evolução. Agora, quando a gente mergulha de cabeça no consumo, a gente vai chegar, em algum momento a gente vai chegar à saciedade. Eu vou dar um exemplo. Isso é muito comum com criança. No Natal, a criança ganha vários presentes de Natal. Abre todos avidamente, examina todos avidamente, brinca, de repente, dos 6 que ela ganhou, ela vai ficar brincando só com um. Ela experimenta uma saciedade em relação aos 6 que ela recebeu e depois fixa o seu interesse apenas num dos brinquedos. Num primeiro momento, tudo que ela queria era ganhar presente. Ganhou. Essa questão da saciedade, a gente precisa observá-la melhor quando a gente vai na questão 943, também do Livro dos Espíritos. Porque há uma relação entre saciedade e desgosto pela vida. Kardec perguntou aos espíritos, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Olha o que os espíritos responderam. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. O desgosto pela vida pode levar, muitas vezes, as pessoas ao suicídio. Há estudos que comprovam que um dos motivos dos elevados índices de suicídio na Suécia é exatamente o fato deles terem uma grande saciedade em relação às necessidades sociais. Eles têm praticamente tudo satisfeito. Quando nos falta algo, nós ficamos vacinados contra a saciedade. Por quê? Porque nós vamos atrás disso que está nos faltando. E aí você pode pensar em duas perspectivas. Essa falta espiritual e material. Veja como funciona essa questão da saciedade em relação, por exemplo, a meio de transporte. Nós não tínhamos nenhum transporte, andávamos a pé, de repente compramos uma bicicleta. O progresso natural levou-nos a desejar uma moto. Depois o primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro, o primeiro carro importado, o segundo, o terceiro, a primeira SUV, a segunda, a terceira, a quarta. E cada vez nós queremos coisas maiores. Mas o que chama a atenção nessa resposta da 943 são esses 3 elementos, né? Os outros 2 que se juntam à saciedade. Efeito da ociosidade e falta de fé. A gente aprendeu que que a mente sem utilidade, sem trabalho, é a oficina do diabo. Não fazer nada é um risco muito grande para a nossa evolução.
E a questão da fé. Aquela distância entre nós e Deus. Quanto menor essa distância, maior a fé. Quanto maior a distância, menor a fé. Eu acho que por essa razão, André Luiz, lá no capítulo 13, intitulado A Hora Vazia, da obra Irmãos Unidos, disse algo extremamente importante. Quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. Aquilo que eu falei há pouco, mente vazia, oficina do diabo. Dizem os colaboradores espirituais de Kardec que o homem que procura nos excessos de todos os gêneros o refinamento de seus prazeres, antes de ser invejado, ele precisa ser lastimado, posto que se aproxima da morte, tanto do corpo físico quanto da morte moral. Você pode conferir isso na questão 714A. Então, quando você vê alguém que está gozando de tudo, em excesso, todos os prazeres da vida, antes de invejá-lo, lastime-o. É proibido gozar a vida? Claro que não, nós estamos falando do excesso. Lembre-se, o meu excesso, o seu excesso, é o que falta para alguém. Mas é na questão 715 que Kardec resolveu investigar a questão do necessário e do supérfluo. Nessa questão 715, ele perguntou como pode o homem conhecer o limite do necessário. Eu conheço pessoas que são capazes de dizer quando acaba o dinheiro. Mas os espíritos responderam: é aquele que é ponderado, que conhece por intuição. Ou seja, aquele que conhece o limite do necessário, ele o faz ponderadamente por intuição. E ele diz mais, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Conhecer quem? O limite do necessário. O limite do necessário a gente descobre vivendo, experienciando. Agora vem a questão da intuição. E aqui talvez me permitam abrir um parêntese para a gente esclarecer o que significa intuição. Porque é razoavelmente frequente que nos arraiais espíritas se considere que intuição e inspiração são sinônimos. Não são. Não são. Inspiração, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa sugestão, insinuação, conselho. E o verbo inspirar significa incutir, infundir, insuflar, introduzir. Atente-se para a etimologia, para a origem dessa palavra, que vem de inspirare. Inspirare significa introduzir ar. Quase que o mesmo que assoprar. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 21, ele diz que a inspiração é uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. O confrade espírita Francisco Aranda Gabilan disse em 2000, no ano 2000, portanto há 22 anos,
Que inspiração é a transmissão dos pensamentos e mensagens de uma mente para outra. Um assopro do desencarnado para o encarnado. Por outro lado, a intuição, segundo Ney Lobo, lá na sua obra Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas, você pode conferir o que eu vou dizer na página 92. O Ney Lobo diz que a intuição é instrumento de prospecção do fundo anímico do educando. O que significa isso? Instrumento de prospecção do fundo anímico do educando. Pesquisar no nosso próprio animismo. Das camadas sedimentares de perfeições e imperfeições acumuladas nas existências anteriores. Então nós vamos investigar, vamos prospectar, vamos procurar dentro de nós mesmos, por isso que é anímico, tudo que nos aconteceu do ponto de vista da perfeição e da imperfeição nas nossas existências anteriores. Aí você vai dizer, mas eu vou ter condição de lembrar disso? Não, mas intuitivamente sim. Porque a intuição é uma marca que fica no espírito. E através do perispírito transmite ao corpo via processo mental. Nós podemos dizer que a intuição é um conjunto de conhecimentos próprios adquirido ao largo ou ao longo das múltiplas experiências do ser. E que se lhe aflora a mente espontaneamente, sem necessidade de ninguém transmitir nada, posto que tais conhecimentos pertencem ao universo peculiar e subjetivo de conhecimentos de cada um de nós. Estão lá guardados, no meu, no seu, no nosso espírito, no espírito de todos nós. Mas na questão 716, Kardec avançou um pouco mais perguntando: a natureza não traçou limites das nossas necessidades em nossa organização? E os espíritos responderam: sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Quando ele coloca esse porém, essa conjunção adversativa, ele já dá a verdadeira causa de nós sermos insaciáveis. Os vícios, que alteram a constituição, a organização da vida biológica e da vida espiritual. E a gente começa a criar necessidade que não é real, é fictícia. Tudo para poder alimentar o desejo do consumo. Vamos recordar que Jesus já havia recomendado que o homem deve possuir somente o necessário. E isso nos remete lá ao Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 9 e 10, em que o Mestre, ao despedir seus discípulos para enviá-los à obra de evangelização, disse para eles: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Uma vacina preventiva ao supérfluo, ao consumo, ao exagero. Tudo que nós precisamos, nós temos. As necessidades fictícias que nós criamos, elas vêm do desejo. E a esse propósito, Emmanuel, no capítulo 3 da obra Mediunidade e Sintonia,
O título do capítulo é Examina teu desejo. Olha essa pérola que o Emmanuel oferece para a gente. Ele diz: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Então ele já dá duas tarefas importantes: examinar os desejos e vigiar os pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Emmanuel está mostrando para a gente simplesmente a relação de causa e efeito. Examina teu desejo, vigia teu pensamento. Para que lado eles estão indo? Ele pode ir para dois lados. Ou ele vai para um lado que é aguardado pelas asas do bem, ou ele vai para o outro que é aguardado pelas algemas do mal. O bem e o mal, o certo e o errado, o correto e o incorreto. Depende de alguém? Claro que não. Depende de nós, questão de escolha, de livre-arbítrio, de bom senso. E algo interessante eu encontrei nessa questão do desejo, né? Esse verbete, essa palavra desejo, em o nosso Livro dos Espíritos aparece 52 vezes o termo, denotando daí a sua importância. E isso nos faz lembrar, inclusive, Kardec, lá no capítulo 2 do nosso Evangelho. De que é que trata o capítulo 2? Meu reino não é deste mundo. Quando no item intitulado Ponto de Vista, ele esclarece dizendo: o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Portanto, não tem nada de excepcional. Faz parte da lei da natureza o instinto do progresso e o instinto da conservação. Nós precisamos lutar pelo nosso bem-estar, mas sem exagero. Aliás, conquistar o nosso bem-estar não pode ser às custas do mal-estar do outro. Para ter o que eu quero, eu não posso prejudicar ninguém. E o Kardec diz mais: ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever. Então, de novo, uma trilogia importante a gente considerar. Que para conquistar esse bem-estar, a criatura trabalha. Ele trabalha por quê? Ele trabalha por necessidade, ele trabalha por gosto e ele trabalha por dever. Necessidade porque ele está diante das possibilidades da lei do progresso e da conservação. Por gosto, porque quanto mais ele amar o que ele fizer, melhor para ele, e o trabalho deixa de ser trabalho. Quem ama o que faz não precisa trabalhar. E por dever, como ele vai progredir sem trabalhar? Como ele vai fazer progredir o mundo? Porque quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos apenas para o nosso progresso, mas para o progresso do mundo. Qualquer ação nossa no trabalho, seja no trabalho enquanto atividade profissional, seja no trabalho na perspectiva da prática do bem, o trabalho material, o trabalho espiritual, o trabalho moral, isso tudo tem a ver com o progresso. E aí o Kardec então justifica, porque ele falou dessa trilogia e falou que o desejo do bem-estar está na lei do progresso e da conservação. Ele diz: obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra, o colocou na terra. Então a gente depreende que o desejo não é algo impuro, porque ele faz parte da lei natural. Impuro pode ser o que se deseja ou o mecanismo para se obter algo. Mas o desejo por si só não é impuro. É como o dinheiro, depende do destino que nós dermos a ele. A maneira mais prática de colocarmos
em evidência a prevenção ao supérfluo é recordarmos uma orientação de Jesus que está em Mateus capítulo 6, versículos 25, 26 e 33. O método mais prático, preventivo ao supérfluo. Olha o que Jesus disse. Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Você pode perguntar, então Jesus disse para a gente não fazer nada? Que vai cair a roupa e vai cair o alimento? Ele não está dizendo isso. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que a nossa preocupação não pode ser excessiva. Nós temos que lutar e trabalhar para garantir o sustento biológico através do alimento, sem dúvida. Nós temos que proteger o nosso corpo físico com a vestimenta, sem dúvida. Mas aí ele justifica fazendo uma pergunta. Jesus faz uma pergunta para todos nós. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Ele está desqualificando o alimento e a roupa? Não, claro que não. Mas ele está dizendo que a vida, ela não é só biológica. Tem a vida moral. Tem a vida do espírito, que deve também ser alimentada. E eu não posso jogar toda a minha energia, todo o meu tempo, usando uma expressão popular, todas as minhas fichas, em querer apenas manter o corpo. O corpo é mais que a roupa? Claro que sim. A vestimenta apenas cobre para evitar a nudez. Mas o excesso, o supérfluo, já me obriga a ter 20 camisas, 10 calças, 10 pares de sapatos. Fico renovando o vestuário todos os dias para dar a impressão que é novo, que eu sou diferente, mas o corpo coberto por esta roupa continua o mesmo, o corpo espiritual, com as suas imperfeições, as suas dificuldades, os seus equívocos. Eu talvez precise de uma roupa espiritual, uma roupa para o meu espírito, uma roupa que vista o meu espírito e o proteja, por exemplo, do assalto das trevas. E o nome desta roupa chama-se caridade. E aí Jesus termina nesse capítulo 6 de Mateus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E evidentemente que se eu estou preocupado com a roupa e com o alimento, eu não estou preocupado com o reino de Deus. E todas essas coisas me serão acrescentadas. O alimento espiritual, a roupa espiritual, o alimento biológico, a roupa física. Sim, serão acrescentadas. De que forma? A questão material pelo nosso trabalho. Mas eu não posso colocar todas as fichas no meu trabalho apenas para proteger o corpo físico. Mas eu tenho que fazer ponderadamente, com equilíbrio, com justiça. Todos nós temos um grande compromisso com a nossa dimensão espiritual, com a nossa dimensão moral. Nós precisamos do arroz e do feijão para a manutenção do corpo físico, na sua homeostase, no seu equilíbrio biológico, sem dúvida. Mas precisamos também, por exemplo, aprender a perdoar.
para alimentar o nosso corpo espiritual. Se nós conseguirmos reconhecer o que verdadeiramente nos é necessário, seguramente nós não nos preocuparemos mais com o que é supérfluo. Na nossa vida, o que é necessário é Jesus, com o seu evangelho de amor e libertação, que pede para nós o seu fiel cumprimento. Tudo mais é supérfluo. Tudo mais é supérfluo. Esperando ter contribuído para o entendimento desse assunto, eu agradeço as boas vibrações emanadas e o carinho da atenção, desejando que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.